Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando um pouquinho da história de Abrão, que depois tornar-se-á Abraão. E aqui Abrão conversa com Deus a respeito dessa promessa que Deus faz para ele de uma descendência, de uma terra. E dentro desse diálogo, Abraão meio que dizia: como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? E aí vocês viram toda aquela situação ali que Deus pediu para Abraão pegar uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e uma pombinha, e era para partir os animais no meio, menos as pombas. E aí depois apareceu um braseiro que passou no meio. Para a gente pode parecer estranho, mas isso aqui era uma forma de juramento que as pessoas faziam na antiguidade. Se partia, por exemplo, se fazia um acordo, se fazia uma aliança entre duas pessoas. Se pegavam os animais, se partiam os animais ao meio, e os dois passavam pelo meio dos animais partidos ao meio para dizer assim: se eu não cumprir a minha parte do trato contigo, que aconteça comigo isso que foi feito para esses animais. Ou seja, que eu seja partido ao meio. Então era uma maneira de dizer que estava comprometido, que colocava sua própria vida em jogo por esse trato que estava sendo firmado com o irmão, com o outro. Quem é que passou pelo meio desses animais que Abrão partiu? Deus, simbolizado no fogo, para mostrar que Deus faz um juramento e faz um pacto com Abrão, de maneira que Abrão entenda de que realmente aquilo que ele está dizendo vai se cumprir, como a gente depois vai saber pela própria história que de fato aconteceu. Nós hoje somos descendentes de Abraão, não de sangue, mas Abraão é pai pela fé, por ter acreditado, e nós somos herdeiros dessa mesma fé, e por isso da mesma promessa da vida eterna. Jesus no Evangelho diz para ter cuidado com os falsos profetas, e diz 2 vezes: pelos frutos é que nós conhecemos quem é verdadeiro profeta e quem é falso profeta. Pelos frutos nós sabemos se a árvore é boa ou se a árvore é má. E mais do que isso, tem uma terceira situação que aparece aqui. Pelos frutos nós vamos saber se a árvore é boa, se a árvore é má, ou se a árvore é estéril, ou seja, não produz frutos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais do que a gente olhar para os outros com olhar de julgamento, porque nós vimos Jesus ainda dizendo há poucos dias atrás: não julgueis e não sereis julgados. Então, antes de nós julgarmos que os outros são lobos em pele de cordeiro e que nós somos cordeiros verdadeiros, antes de nós julgarmos que os outros são árvores más que produzem maus frutos e nós somos árvores boas, o Evangelho é um convite sempre ao exame de consciência, de cada um olhar para si. Pode ser que eu não seja uma árvore má, pode ser que eu seja uma árvore boa, mas se uma árvore boa não está produzindo frutos, ela é estéril. Se eu quisesse uma árvore que não produzisse frutos, eu plantaria uma árvore que não produz frutos. Deus nos plantou neste mundo para nós produzirmos frutos de santidade. Não podemos ser estéreis. Por isso, cuidado. Às vezes a gente se julga justo diante de Deus porque nós não fazemos o mal para os outros. Mas como cristãos, não basta nós não fazermos o mal. Nós estamos comprometidos em fazer o bem. Portanto,
Não basta não produzir frutos ruins. A gente tem que cuidar para não ser estéril. Precisa produzir os frutos bons também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.